O sol da manhã subia lentamente no horizonte, banhando a pequena cidade de Vila Esperança com uma luz dourada e suave. Aninhada entre as colinas verdejantes do interior de Minas Gerais, a vida ali corria num ritmo próprio, marcado pelo aroma do café fresco e pelo som distante do gado nos pastos. Era um lugar onde todos se conheciam, e cada evento, por menor que fosse, rapidamente se tornava o assunto principal na boca do povo. Naquele dia, a cidade inteira parecia prender a respiração, pois o casamento que estava prestes a acontecer era, de longe, o acontecimento mais insólito em décadas. A noiva era Dona Helena, uma viúva de 70 anos, respeitada e dona de uma considerável fortuna deixada por seu falecido marido, um rico fazendeiro. O noivo, no entanto, era a fonte de todo o falatório. Arthur, um homem de baixa estatura, com um sorriso gentil e olhos que pareciam carregar uma sabedoria muito além de sua aparência. A pequena capela, com suas paredes brancas e detalhes em madeira escura, estava cheia não tanto por amizade, mas por uma curiosidade quase mórbida. Enquanto Arthur, impecável em seu terno simples, mas bem cortado, esperava no altar, um zumbido de cochichos percorria os bancos de madeira. Ele podia sentir os olhares, afiados como facas, dissecando cada centímetro de seu ser. Quando Dona Helena entrou apoiada no braço de seu filho mais velho, Ricardo, o silêncio que se instalou foi pesado, denso. Ela estava radiante, com um vestido de renda creme que realçava a elegância de seus cabelos prateados, e nos seus olhos havia um brilho de felicidade que ninguém via há muito tempo. No momento em que ela segurou a mão de Arthur, um sorriso genuíno iluminou seu rosto, um gesto de puro afeto que contrastava violentamente com a atmosfera cínica ao redor. A cerimônia foi breve, mas cada segundo parecia esticado pela tensão. Do lado de fora, durante a modesta recepção no jardim da casa de Helena, os sussurros se transformaram em conversas abertas. Meu Deus, olhe para ele! O que Dona Helena estava pensando? Comentou uma senhora de leque na mão para a amiga, seus olhos fixos em Arthur com um desprezo mal disfarçado. É impossível que ela o ame de verdade. Ele só pode estar atrás do dinheiro dela, respondeu a outra, com um aceno de cabeça sentencioso. Um homenzinho desses deve ter algum tipo de feitiço. Ou então a pobre coitada enlouqueceu de vez na velhice. No canto mais afastado do jardim, a família de Helena fervia de raiva contida. Ricardo, seu filho mais velho, sentava-se com o rosto fechado, a mandíbula travada, recusando-se até a olhar para o casal. Sua mão apertava um copo de suco com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Durante a cerimônia, ele se recusou a dar a bênção, um gesto de afronta que não passou despercebido por ninguém. Sua irmã mais nova, Lúcia, tentava acalmá-lo, mas a decepção em seu próprio rosto era evidente. Como a mamãe pôde fazer isso? Ricardo resmungou, autossuficiente para que os convidados próximos ouvissem. Ela tem 70 anos. E ele? Quem é ele? Um anão sem eira nem beira, sem um tostão no bolso. Isso é uma vergonha para o nome da nossa família. Dona Helena, parecendo alheia, ou talvez escolhendo ignorar a malícia que a cercava, permanecia ao lado de seu novo marido, segurando sua mão com firmeza. Ela olhava para Arthur com um amor que era um escudo contra o veneno do mundo. Para eles, naquele momento, nada mais importava. Quando solicitado a dizer algumas palavras, Arthur subiu num pequeno degrau para que todos pudessem vê-lo. Sua voz, calma e clara, encheu o jardim. Eu sei o que muitos de vocês estão pensando, começou ele, sem qualquer traço de amargura. Mas eu quero que saibam de uma coisa. Eu não tenho nada a oferecer a Helena, exceto meu coração. E prometo a ela e a todos vocês que dedicarei cada dia da minha vida a fazê-la a mulher mais feliz do mundo. Um silêncio constrangedor se seguiu, quebrado apenas por um ou dois aplausos hesitantes e sem convicção. Para a maioria dos presentes, suas palavras soaram vazias, apenas mais uma peça no teatro de um oportunista. Ninguém imaginava que por trás da humildade de Arthur se escondia um segredo monumental, uma verdade que em breve abalaria os alicerces de Vila Esperança e mudaria a vida de todos para sempre. Os dias que se seguiram ao casamento não trouxeram a paz que o casal esperava. Pelo contrário, os rumores sobre ele se espalharam como fogo em palha seca, crescendo e se distorcendo a cada nova boca que os contava.
Na feira de sábado, entre as barracas de queijo e goiabada no boteco da esquina, onde os homens se reuniam para tomar uma cachaça no fim da tarde, ou na porta da igreja aos domingos, o assunto era sempre o mesmo: o casamento bizarro de Dona Helena. Você viu os dois andando pela praça ontem? Dizia a senhora Almeida, a dona do armazém, para um grupo de clientes. Andando de mãos dadas como dois adolescentes. É um espetáculo ridículo. Aquele homenzinho mal alcança o cotovelo dela. Ele a está usando, é claro como o dia. Só um cego não vê. Os outros concordavam, balançando a cabeça em reprovação. Ouvi dizer que ele nem trabalhar trabalha. Passa o dia inteiro na casa dela, comendo e bebendo do bom e do melhor. Que vida boa, não? Quem me dera ter a sorte de casar com uma viúva rica. Do outro lado da cidade, os filhos de Dona Helena não ficavam de braços cruzados. Ricardo, o mais velho, parecia cada vez mais furioso a cada história que ouvia sobre Arthur. Ele começou a investigar a vida do padrasto, procurando por qualquer podre, qualquer deslize que pudesse usar para expor o que ele acreditava ser uma fraude. Lúcia, sua irmã, embora mais contida, também se sentia profundamente incomodada com o falatório que manchava o nome de sua família. Por que a mamãe tinha que se casar, Ricardo? E logo com ele? Ela desabafava com o irmão. As pessoas estão nos ridicularizando. Talvez eles tenham razão. Talvez ele seja mesmo um golpista. Ricardo, alimentado pela própria raiva e pela desconfiança da irmã, decidiu agir. Numa manhã, ele foi à casa da mãe sem avisar. Quando a porta se abriu e Arthur apareceu, o rosto de Ricardo se contraiu numa careta de desprezo. Eu quero falar com você, disse ele, em tom gélido, seus olhos varrendo Arthur da cabeça aos pés com desdém. Arthur sorriu amigavelmente, embora soubesse exatamente o propósito daquela visita. Claro, Ricardo. Por favor, entre. Em que posso ajudar? Ricardo entrou com passos largos e pesados, sentando-se numa poltrona na sala de estar sem ser convidado. Ele foi direto ao ponto. Qual é o seu objetivo casando com a minha mãe? E não me venha com essa história de que a ama de verdade. Você só quer o dinheiro dela, não é? Arthur não respondeu imediatamente. Sentou-se na cadeira à frente de Ricardo, seu olhar calmo e firme. Eu amo a sua mãe porque ela é uma mulher extraordinária, Ricardo. Não me importo com o dinheiro ou com o status social dela. Mas como você pretende viver? Você nem sequer tem um emprego. Ricardo cuspiu as palavras, sua voz carregada de acusação. Não tente me enganar. Sua farsa não vai durar muito. O rosto de Ricardo estava vermelho de raiva. Vamos ver até quando isso dura. Eu vou ficar de olho em você, em cada passo que der. Enquanto isso, a vida do casal na pequena cidade se tornava um teste diário de resistência. Cada vez que saíam de casa, sentiam os olhares e os cochichos. Alguns riam abertamente, outros apontavam disfarçadamente. Certo dia, ao passarem pela praça, um grupo de homens que jogava baralho no coreto fez um comentário alto e ferino. Olha lá, o rei e a rainha. Ganhou na loteria em campeão, gritou um deles, arrancando gargalhadas dos outros. Dona Helena apenas sorriu, tentando não dar importância, e apertou a mão de Arthur com mais força. Não ligue para eles, meu bem. A ignorância é uma doença, ela sussurrou para ele. Ao chegarem em casa, Arthur a abraçou. Isso não te incomoda, Helena? O que todos estão dizendo? Ela olhou nos olhos dele, a expressão serena. Eu estou bem, contanto que você esteja ao meu lado. A opinião deles não paga as nossas contas nem nos dá felicidade. No entanto, o coração de Arthur começava a pesar. Ele sabia que aquelas acusações não surgiam do nada. Havia alguém, ou talvez várias pessoas, deliberadamente alimentando o fogo, espalhando mentiras para machucá-los. Seus pensamentos se voltaram para Ricardo, e uma tristeza o invadiu. A perseguição se intensificou nos dias seguintes. Alguém jogou lixo no jardim da casa deles durante a noite. Outra vez cortaram a mangueira que levava água para as flores de Helena.
Eram pequenos atos de maldade, mas que feriam profundamente e especialmente a dona Helena, que sempre fora tão querida na comunidade. Ela tentava esconder sua tristeza, mas Arthur via em seus olhos. Numa noite, ele a encontrou chorando silenciosamente na varanda. Eu não entendo, Arthur. Eu vivi minha vida inteira aqui. Sempre ajudei a todos. Por que eles estão fazendo isso conosco? Arthur a abraçou com força. Não é com você, meu amor. É comigo. Eles não conseguem ver além da minha aparência. Ele fez uma pausa tomando uma decisão. Mas isso vai acabar. Eu prometo. Naquele momento, ele decidiu que era a hora de a verdade vir à tona. Não por ele, mas por Helena. Ele não permitiria que a mulher que ele amava sofresse por causa de preconceitos e mentiras. Algo inesperado aconteceu numa manhã de terça-feira, quando o sol mal havia despontado por trás das montanhas. Um carro de luxo, um imponente Mercedes-Benz G-Wagon preto e reluzente, estacionou em frente à modesta, porém bem cuidada casa de Dona Helena. Os moradores de Vila Esperança, que já começavam suas rotinas matinais, pararam o que estavam fazendo. O padeiro, com as mãos enfarinhadas, espiou pela janela. As mulheres que iam para a feira esticaram o pescoço. O carro era tão deslocado naquela rua de paralelepípedos que parecia ter saído de outro planeta. O motorista, um homem de terno impecável e óculos escuros, desceu com movimentos elegantes e se dirigiu à porta da casa. Meu Deus, quem é esse? Sussurrou senhora Almeida para sua vizinha, os olhos arregalados de curiosidade. O homem era, na verdade, o assistente pessoal de Arthur. Ele viera trazer documentos importantes que precisavam da assinatura de seu chefe. Sua chegada, no entanto, foi o suficiente para acender um novo tipo de fofoca. Desta vez, o tom era de confusão. Talvez ele não seja tão pobre assim. Quem é esse homem para ter um assistente e um carro desses? As pessoas se perguntavam. Alguns dias depois, um convite foi distribuído por toda a cidade. Arthur e Dona Helena convidavam todos os moradores para uma reunião no salão comunitário. A princípio, muitos hesitaram, pensando que seria apenas uma tentativa de Arthur de ganhar simpatia ou se defender das acusações. Mas a curiosidade, atiçada pelo episódio do carro de luxo, falou mais alto. No dia marcado, o salão estava lotado. A atmosfera era tensa. Os moradores sentavam-se com expressões que variavam do ceticismo à raiva contida, mas todos tinham um brilho de expectativa nos olhos. Arthur subiu ao pequeno palco, com Dona Helena ao seu lado segurando sua mão. Ele sorriu com a mesma calma de sempre e começou a falar. Eu sei que muitos de vocês não acreditam no meu casamento com Helena, disse ele, sua voz firme ecoando pelo salão. Vocês pensam que eu sou apenas um homem pobre querendo viver às custas dela. Mas hoje eu quero revelar a verdade. Ele fez um sinal para seu assistente, que se adiantou com uma pasta grande e cheia de papéis. Arthur pegou um dos documentos e o ergueu para que todos vissem. Este é um documento de posse de terras e propriedades em Vila Esperança. Eu sou o dono da empresa de investimentos imobiliários que nos últimos anos adquiriu a maioria dos terrenos e prédios comerciais desta região. Um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. Os queixos caíram. Os olhos se arregalaram. As respirações ficaram presas na garganta. As pessoas se olhavam incrédulas, tentando processar a informação. A família de Helena, incluindo Ricardo, estava petrificada. Durante todo esse tempo, continuou Arthur, eu escondi minha identidade de propósito. Eu queria encontrar uma parceira que me amasse de verdade, por quem eu sou, e não pela minha fortuna. E eu encontrei essa pessoa em Helena. Ricardo, pálido como cera, levantou-se cambaleando. Você é o dono das nossas terras. Gaguejou ele, a arrogância desaparecendo de sua voz, substituída por puro choque. Arthur assentiu. Sim, Ricardo. E da fazenda que você administra. E das casas de muitas pessoas aqui presentes. Ele olhou para a multidão, seu olhar passando por cada rosto atônito. Mas eu não os chamei aqui para cobrar dívidas ou para expulsar ninguém. Pelo contrário.
Eu quero que trabalhemos juntos para transformar Vila Esperança em um lugar melhor para todos. A comoção foi instantânea. Murmúrios de espanto e vergonha se espalharam pela plateia. As mesmas pessoas que o haviam ridicularizado agora o olhavam com uma mistura de medo e admiração. Eu vou fornecer capital inicial para qualquer família que queira abrir ou expandir um negócio, anunciou Arthur. Vou investir na reforma da escola, no posto de saúde. Quero que esta cidade prospere não para o meu benefício, mas para o de vocês. A única coisa que peço em troca é que abandonem o preconceito e aprendam a julgar as pessoas pelo caráter, e não pela aparência ou pelo que elas possuem. Um por um, os moradores começaram a se levantar, aplaudindo. Alguns choravam abertamente, envergonhados de seu comportamento. Ricardo, que até então parecia paralisado, caminhou até o palco. Ele não conseguia encarar Arthur. Com os olhos cheios de lágrimas, ele se ajoelhou. Me perdoe, Senhor. Eu julguei tão mal. Fui cego pela ganância e pelo orgulho. Arthur sorriu, um sorriso genuíno e sem traços de triunfo. Ele colocou a mão no ombro de Ricardo. Levante-se, Ricardo. O importante agora é olharmos para a frente juntos. Dona Helena, que assistia a tudo com o coração transbordando de emoção, enxugou uma lágrima. Ela sabia que aquela revelação não apenas provava a sinceridade de Arthur, mas também ensinava a toda a cidade uma lição inesquecível sobre o verdadeiro significado do amor e do respeito. Após a revelação bombástica no salão comunitário, a atmosfera em Vila Esperança mudou da noite para o dia. As pessoas que antes olhavam para Arthur com desdém, agora o viam com um respeito quase reverente. Alguns dos mais maldosos, como a senhora Almeida do Armazém, foram pessoalmente à casa de Dona Helena para pedir desculpas. Arthur os recebia a todos com a mesma graça e serenidade. Não há o que perdoar, ele dizia com um sorriso. Todos nós aprendemos com nossos erros. Fiel à sua palavra, Arthur deu início a um ambicioso projeto de desenvolvimento para a cidade. Ele organizou uma feira de empreendedorismo na praça principal, onde apresentou seu plano de microcrédito e apoio a pequenos negócios. Montou uma mesa com seu assistente, formulários e alguns exemplos de produtos artesanais e agrícolas que poderiam ser desenvolvidos na região. Quando os moradores começaram a se reunir, Arthur se dirigiu a eles, seu tom encorajador e cheio de entusiasmo. Eu quero ajudar vocês a realizarem seus sonhos, disse ele. Vou fornecer o capital inicial para cada família que precisar, mas com uma condição: vocês devem trabalhar duro e se ajudar mutuamente. Eu não quero que este dinheiro seja usado apenas para o consumo do dia a dia. Quero que vocês construam algo duradouro, algo que beneficie toda a nossa comunidade. Houve um momento de silêncio, seguido por um burburinho de conversas. Alguns pareciam céticos, mas a maioria estava visivelmente interessada. Uma jovem mãe com um bebê no colo deu um passo à frente, os olhos brilhando de esperança. Senhor Arthur, eu tenho uma ideia para fazer bordados inspirados na nossa flora local, mas nunca tive dinheiro para comprar os tecidos e as linhas de qualidade, disse ela, timidamente. Arthur sorriu calorosamente. Essa é uma ideia excelente. Por favor, preencha o formulário de inscrição, e minha equipe vai ajudá-la a dar os primeiros passos no seu negócio. Incentivados, um por um, os moradores começaram a se apresentar com suas ideias. Havia quem quisesse abrir uma pequena pousada, quem quisesse criar galinhas caipiras para vender ovos orgânicos, e até quem sonhasse em montar uma pequena fábrica de doces caseiros. Arthur ouvia cada proposta com atenção, oferecendo sugestões e prometendo apoio total. No entanto, nem todos aceitaram a oferta de imediato. Ricardo, o filho de Dona Helena, ainda se sentia envergonhado e hesitante. Ele temia que aquilo fosse apenas uma forma de Arthur comprar a simpatia de todos. Numa tarde, ele foi à casa da mãe com o passo incerto. Me perdoe, mãe, disse ele com a voz embargada. Eu julguei mal o senhor Arthur. Mas ainda não tenho certeza sobre as intenções dele. Será que ele realmente quer nos ajudar? Dona Helena sorriu e segurou a mão do filho.
Ricardo, eu já vivi o suficiente para saber diferenciar quem é sincero de quem é falso. Arthur não é o homem que você pensava. Ele tem um coração enorme, e eu tenho certeza de que sua intenção é o bem de todos nós. Dê a ele uma chance e, mais importante, dê a si mesmo a chance de corrigir seu erro. As palavras da mãe tocaram Ricardo. No dia seguinte, ele procurou Arthur e, com humildade, ofereceu-se para ajudar a gerenciar os projetos agrícolas, usando seu conhecimento da terra. Arthur aceitou de bom grado, selando a paz entre os dois. Semanas depois, Vila Esperança começou a se transformar. Novas lojinhas e cafés surgiram nas ruas. A barraca de bordados da jovem mãe se tornou uma atração para turistas das cidades vizinhas. E as terras, antes subaproveitadas, floresceram com novas culturas. O espírito de cooperação contagiou a todos, vizinhos que mal se falavam agora trabalhavam juntos em projetos comunitários. A cidade, que antes era marcada pela desconfiança, agora vibrava com otimismo e trabalho em equipe. Dona Helena e Arthur se tornaram o coração daquela transformação. Eles eram vistos frequentemente caminhando pela cidade, visitando os novos negócios, conversando com os moradores. Eles eram uma inspiração, não apenas pela riqueza de Arthur, mas pela sua genuína bondade e humildade. Numa noite tranquila, sentados na varanda, observando as estrelas, Helena perguntou a Arthur o que o levou a escolher especificamente Vila Esperança para ajudar. Arthur olhou para o céu por um momento antes de responder. Quando eu te conheci, Helena, eu vi em você e nesta cidade um potencial adormecido. Eu vi pessoas boas, trabalhadoras, mas presas a velhos preconceitos. Eu não vi um lugar para investir meu dinheiro, mas um lugar para investir meu coração. E olhando para você, eu soube que tinha feito o investimento mais valioso da minha vida. Helena encostou a cabeça em seu ombro, e em silêncio, ambos souberam que haviam construído algo muito mais precioso do que qualquer fortuna, uma comunidade unida pelo amor e pela esperança. Arthur podia ter chegado como um estranho desprezado, mas agora ele era a prova viva de que a bondade, quando verdadeira, tem o poder de transformar tudo. Meses se passaram desde que Arthur revelou sua verdadeira identidade e começou a investir na comunidade. Vila Esperança já não era a mesma. A cidade, antes sonolenta e cheia de desconfiança, agora fervilhava de vida e otimismo. Cada canto exibia sinais da nova prosperidade. As fachadas das casas foram pintadas, as ruas estavam mais limpas e a praça principal ganhará um novo parquinho para as crianças. As novas lojas estavam sempre movimentadas, e a feira de fim de semana atraía visitantes de toda a região, ansiosos por provar os queijos, doces e cafés produzidos localmente. O espírito de cooperação era palpável, as pessoas se cumprimentavam com sorrisos genuínos e se ofereciam para ajudar umas às outras. Ricardo, antes o maior crítico de Arthur, tornará-se seu braço direito. Ele administrava os projetos agrícolas com uma dedicação e uma paixão que ninguém jamais vira nele. Ele não só se redimiu perante a cidade, mas também encontrou um novo propósito para sua vida, sentindo-se pela primeira vez parte de algo maior que ele mesmo. Numa tarde, ele foi à casa da mãe, carregando uma cesta cheia das melhores frutas da colheita. Suas mãos tremiam um pouco ao entregá-la a Arthur. Senhor Arthur, eu realmente peço desculpas por tudo que eu disse e fiz, falou ele com a voz embargada. Eu estava errado. O senhor é um homem extraordinário. Arthur sorriu e aceitou a cesta. Está tudo bem, Ricardo. Fico feliz que você tenha conseguido enxergar além das aparências. Agora você é parte fundamental desta família e desta comunidade. O relacionamento de Arthur e Helena floresceu, livre dos olhares julgadores. Eles caminhavam pela cidade de mãos dadas, um casal que à primeira vista parecia improvável, mas que para os moradores de Vila Esperança, representava a prova de que o amor verdadeiro não conhece barreiras de idade, aparência ou status social. Eles se tornaram um símbolo de esperança. Certo dia, enquanto estavam sentados sob a sombra de um grande flamboyant perto do riacho, um menino se aproximou deles. A criança olhou para Arthur com uma curiosidade inocente. Tio, por que o senhor é tão pequeno? Perguntou ele sem maldade.
Arthur riu suavemente e se ajoelhou para ficar na altura do menino. É assim que Deus me fez, campeão, respondeu ele. Mas o tamanho do nosso corpo não define quem nós somos. O que importa é o tamanho do nosso coração. O menino assentiu pensativo, e depois se virou para Dona Helena. Vovó, por que a senhora casou com o tio Arthur? Helena afagou os cabelos do menino, seu rosto se iluminando com um sorriso terno. Porque o amor não tem a ver com altura, dinheiro ou idade, meu querido. O amor tem a ver com o coração. E o coração do tio Arthur é o maior e mais sincero que eu já conheci. O menino sorriu e saiu correndo para brincar com seus amigos. Mas as palavras de Dona Helena ecoaram não apenas para ele, mas para todos que estavam por perto. Elas resumiam a lição mais importante que Vila Esperança havia aprendido. Nas noites calmas, Arthur e Helena costumavam sentar-se na varanda, olhando para a cidade que agora brilhava com uma nova luz. Uma pequena placa de bronze foi colocada na entrada do novo centro comunitário, construído com os fundos doados por eles. A placa não levava seus nomes, mas uma simples frase que se tornou o lema da cidade: o amor verdadeiro não vê com os olhos, mas com o coração. Vila Esperança havia aprendido que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas na capacidade de amar, perdoar e construir um futuro melhor, juntos. E no centro de tudo estava o amor improvável de um homem pequeno com um coração